Preciso falar agora sobre a nova política de contratações do Cruzeiro. Torcedor da Raposa que se acostumou com um volume gigante de reforços na era Alexandre Matos deve estar estranhando toda a demora na contratação de novos jogadores. É que com a saída do Matos do Cruzeiro, a política de reforços na Raposa mudou. Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, Pedro Júnior, seu vice e homem forte do futebol, e Paulo Pelaipe mudaram a estratégia. Nesse momento, o Cruzeiro vai ser bem mais cauteloso e criterioso na hora de gastar, até porque já investiu cerca de 250 milhões de reais em reforços durante um ano, na era Alexandre Matos. Quero citar um exemplo claro dessa nova postura. Brian Medina, zagueiro que pertence ao América de Cali, foi descoberto pelo scout do Cruzeiro. Raposa nem sequer chegou a fazer contato com o América de Cali. Antes de formalizar um interesse, há uma avaliação bem criteriosa, que tem passado por uma série de detalhes, de performance, comportamento, dentro e fora de campo, enfim, uma série de coisas que estão sendo avaliadas antes de o Cruzeiro levar adiante essa proposta. Vou citar um outro ponto. Gabri Martínez, atacante espanhol que pertence ao Braga. O Cruzeiro chegou a fazer uma proposta, o Braga pediu quase o dobro como contraproposta e o Cruzeiro já saiu da negociação. Em outros tempos é possível que o Matos tivesse cacifado e contratado o jogador. Só para completar mais um exemplo, Vitor Gabriel, atleta zagueiro que pertence ao Sport, está sendo comprado pelo Internacional. O Cruzeiro demonstrou interesse e fez proposta. O Internacional pediu um valor absurdo. Se fosse em outros tempos, é possível que esse valor absurdo tivesse sido pago para que o Vitor Gabriel fosse contratado, mas existe a possibilidade até de o Cruzeiro nem contratar jogadores nessa janela. O Pedro Júnior afirmou que a busca é por 2 atletas. Se eles não vierem, o Cruzeiro vai com esse elenco até o fim da temporada. Cruzeiro treinando na manhã desta sexta-feira, hein? Vamos acompanhar parte da atividade. Cruzeiro vai ter aí o penúltimo treinamento antes do duelo diante da equipe do Grêmio. O jogo domingo às 8h30 da noite no Mineirão. Segue aí a venda de ingressos, inclusive, para o Cruzeiro colocar pelo menos 35 mil torcedores. Aquela previsão de público inicial não vai ser batida, de 50 mil. Então teremos aí, creio que 35 mil torcedores. Não deixa de ser um bom público, mas se esperava mais. Tem questão da biometria, tudo aquilo que foi feito de mudança. Vamos ver como será a chegada do torcedor e a entrada do torcedor ao Gigante da Pampulha. Então eu estava falando sobre o treinamento, vamos acompanhar parte da atividade hoje, vai dar para ver ali a movimentação, quem está indo a campo, quem não vai, o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim, e teremos entrevista de William, lateral direito, vem aí nessa disputa com o Fagner, mas talvez aí saindo na frente nesta briga por uma vaga entre os titulares do Cruzeiro em relação à equipe que jogou diante do Banfield, que começou, talvez aí a única alteração seja Wanderson na vaga de Marquinhos, e a ideia é ter a base que já vinha atuando antes da parada para disputa da Copa do Mundo de clubes da FIFA. É o Cruzeiro querendo voltar aí em grande estilo ao Brasileirão. No domingo teremos uma programação especial, hein? Teremos estúdio móvel KTO, diretamente do Gigante da Pampulha. Você é o nosso convidado para passar lá perto, hein? Para conhecer a galera. Estaremos com 2 convidados especiais que divulgaremos aí no final de semana. A partir das 4 da tarde começa a nossa transmissão naqueles 2 formatos. O estúdio abrindo no nosso estúdio normal de transmissão. Depois vamos para o Mineirão, para o estúdio móvel, e aí retoma para o nosso estúdio principal. E claro, a narração é do nosso vibrante Alberto Rodrigues. Lembrando que o jogo é do Prime Video, então tem aquele tradicional delay. E aqui na Samuca TV você vai escutar e vai assistir a gente, né? Não temos as imagens aí do Campeonato Brasileiro, vamos ter que nos acostumar ao que a gente vinha fazendo lá em relação à Vitória Cup. Não será possível, mas teremos aquela transmissão que você está acostumado a acompanhar aqui na Samuca TV, com a narração do nosso vibrante Alberto Rodrigues. Pedro Júnior ontem falou sobre movimentações no mercado. É fato que o Cruzeiro tem algumas conversas em andamento e esperando avançar aí para fechar contratações. O Cruzeiro deve contratar aí 2 até 3 jogadores. Não vai ser uma janela movimentada, mas será uma janela sim
que terá contratação. Leonardo Jardim, todo o departamento de futebol, todo mundo entende que o Cruzeiro precisa de boas peças para seguir na parte de cima da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro e para tentar chegar bem à frente na disputa da Copa do Brasil. Tá falado, pessoal? Vamos direto à Toca da Raposa, preparação do Cruzeiro, Emerson Pansieri ao vivo no Centro de Treinamentos do Cruzeiro, com um convidado para trazer o entrevistado ao vivo aqui para você, as últimas informações da equipe celeste, como está a preparação do Cruzeiro para a retomada do Campeonato Brasileiro. Alô Pansieri, um abraço, bom dia, chega mais Pansi! Alô, Thiago, um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia também. Grande Ale Oliveira, Nath Fiuza, toda a nossa audiência. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócios 5 Estrelas. Acesse sócios5estrelas.com.br e você tem planos a partir de R$ 9,90 para apoiar o Cruzeirão mais lindo do mundo. De onde você estiver, tá combinado? Perde tempo não. O campeonato tá voltando, hein? Domingo tem Cruzeiro e Grêmio às 8h30 da noite no Gigante da Pampulha, jogo no Mineirão. E para essa partida, daqui a pouco vamos trazer algumas informações. A atividade tá acontecendo aqui agora na Toca da Raposa. Trabalho que está sendo feito ali, ó, trabalho físico. Os jogadores nessa preparação para a partida contra o Grêmio. Estamos vendo ali, a turma tá toda em campo, viu? Quem não tá em campo é o João Marcelo e o Matheus Henrique. Todos estão participando dessa atividade. Tem o treino ainda de amanhã. Hoje o treino, então, na parte da manhã, com a presença da imprensa aqui na Toca da Raposa, acompanhando essa atividade com o mister Leonardo Jardim. Já passou por aqui o Pedro Júnior, vice-presidente do Cruzeiro. Também a diretoria aqui presente na Toca da Raposa, acompanhando essa atividade. E quem falou com a imprensa foi o lateral direito, o William, titular dessa equipe do Cruzeiro, e especialmente a primeira resposta sobre essa parada. O Cruzeiro vinha bem no Campeonato Brasileiro, numa sequência boa de invencibilidade, inclusive, e teve essa parada por conta da Copa do Mundo de Clubes. A opinião, então, do lateral direito do Cruzeiro sobre esse assunto e também outras perguntas que vamos fazer ao jogador celeste. Diz aí, William. Realmente, para nós, não foi legal a pausa, até porque a gente estava numa sequência muito boa. O professor já falou isso, então é verdade, mas a gente conseguiu aproveitar da melhor forma, trabalhamos bastante, principalmente a parte física, coletiva também, então a gente procura voltar o mais pronto possível para continuar com a nossa sequência. Mas mesmo não sendo o ideal, igual vocês falaram que não foi, o que fazer para poder manter o alto nível, né? O Cruzeiro, que vice-líder do Brasileiro, teve um jogo difícil, né, por causa da chuva, mas para poder voltar com tudo e se manter ali na parte de cima da tabela. Cara, é trabalhar tudo aquilo que a gente tinha de dificuldade, defeito, com esse tempo a gente conseguiu melhorar. A nossa parte física também, porque querendo ou não, a gente estava numa sequência boa, mas estava sendo desgastante também, a gente estava com muitos jogadores cansados, que estavam com alguns problemas, dores, e a gente conseguiu resolver tudo isso nessa parada. Olha, sobre agora essa questão de amistosos, né? O Cruzeiro fez 2 amistosos, de alguma maneira isso é bom para esse ritmo voltar, para também conhecer ali aquele movimento que é natural dentro de campo, que vocês também vão fazendo durante as partidas, isso foi fundamental também? Com certeza, é importante voltar a disputar, só treinamentos, claro, nossos treinamentos são muito intensos aqui também, mas o jogo é diferente, a competição, tá ali brigar para ganhar os jogos e voltar ao ritmo de jogo também. Foi importante, por mais que a gente não conseguiu ganhar os 2 jogos, mas eu acho que foi importante, todos os jogadores jogaram, então estão todos no mesmo nível. William, e agora o próximo adversário do Cruzeiro, o Grêmio, um rival que você conhece bem, enfrentou muito no tempo de Inter, tem essa rivalidade especial, tem uma motivação especial de enfrentar esse time? Cara, já joguei muito contra o Grêmio, É 3 pontos. É 3 pontos, a gente precisa vencer. Os 3 pontos do Grêmio é o mesmo do Sport, dos outros clubes. Mas pra mim, como sou do Sul, obviamente tem um pouquinho de validade, mas tentar fazer o melhor pelo Cruzeiro e, como eu falei, é os 3 pontos que importam. Palavras então do lateral direito William, aqui no Rádio Esportes Itatiaia, jogador falando dessa parada para a Copa do Mundo de clubes da FIFA, também sobre essa retomada dos trabalhos, dizendo que o técnico Leonardo Jardim
Deu brincadeira para os atletas, não. Foi trabalho sério, trabalho também com ênfase na parte física, trabalho tático, trabalho técnico em campo, mas especialmente essa retomada da parte física, porque o Cruzeiro quer fazer uma boa sequência também, quer fazer uma boa retomada dos trabalhos tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Vamos lembrar que no dia 30 tem o primeiro duelo contra o CRB no Mineirão. Esse jogo, então, na Copa do Brasil. Mas e aí, o que disse o William? As impressões também da turma no estúdio. Diz aí, Thiago. Deixa comigo, Panci. Aliás, dia bonito em Belo Horizonte. Quem tá acompanhando aí o Pancieri com as imagens pra você no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Belo dia na Toca da Raposa 2. Ale Oliveira e Nath Fius, a expectativa. Ouvimos ainda há pouco o William. O torcedor, né, do Cruzeiro, obviamente, como todos os torcedores do Brasil, ansiosos pelo retorno. E a pergunta é uma só. Vai conseguir manter o embalo do pré-paralisação, no pós-Mundial de Clubes? Cruzeiro mantém o embalo, tava jogando muito, voando, intensidade, não tem mudança de nomes, né, reforço, algo que vai ser tão impactante, pelo menos até aqui, a janela foi aberta ontem. O que esperar da volta do Cruzeiro domingo? Ale Oliveira, bom dia, Ale! Muito bom dia, viu, Thiago, a você, aos companheiros e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. É um desafio aí para a comissão técnica e para os jogadores, né? O trabalho, o planejamento foi feito para que isso acontecesse, mas é muito difícil. E não é porque não tem esforço de todo mundo, né? Não existe uma mobilização nesse sentido. É porque o nível, antes da parada, era um nível absurdo, né? O time que ganha do Flamengo, o time que ganha do Palmeiras, que arrebenta com o Bahia, que ganha fora do Fortaleza, foram 7 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. E isso deram ao Cruzeiro a liderança dividida da competição com o Flamengo. Então é um nível que você está falando do mais alto possível. É normal que o time sinta alguma coisa. Os amistosos, os dois contra os argentinos, foram com o objetivo de dar um pouco mais de ritmo, de rodagem para a equipe. Mas não é fácil, né? Não é simples. Eu acho que num primeiro momento, nesse jogo contra o Grêmio principalmente, eu acho que a motivação, o fato de estar com o seu torcedor do lado e também a importância de conseguir um resultado positivo para se manter ali brigando pelas primeiras posições podem fazer com que o time se supere. Mas é natural que o time sinta um pouquinho a falta de ritmo nessa retomada, né? Porque o time vinha muito bem, né? Vinha muito embalado, né? Com muita confiança. Mas acredito que com o decorrer das rodadas o time consiga ir retomando aos poucos. Isso não quer dizer que o Cruzeiro não seja favorito contra o Grêmio. Mesmo ainda um pouco distante do ideal, que era quando parou, o Cruzeiro tem todas as condições, e acredito que isso aconteça, de vencer o Grêmio. Um Grêmio que tem se recuperado, né? Conseguiu melhorar na tabela de classificação antes da parada, mas o Cruzeiro é mais time. Então aquele Cruzeiro de excelência que a gente viu, principalmente contra Flamengo e Palmeiras, talvez demore um pouquinho mais, mas com a superação dos jogadores, eu acho que pode fazer uma boa apresentação e, evidentemente, conseguir um bom resultado. Ô, Nath Fiuza, lembrando que o Cruzeiro vai entrar em campo, o Ale falava dessa ponta dividida do campeonato com o Flamengo, o Cruzeiro já entra em campo sabendo do que tem que fazer, né? O Flamengo joga sábado contra o São Paulo, 4h30, então o jogo do Cruzeiro no domingo à noite, o Cruzeiro já entra em campo, quem sabe com um tropeço do Mengão, Cruzeiro para ser líder isolado do campeonato, só dependendo de si, mas claro, todo respeito ao Grêmio, eu boto fé numa vitória do Cruzeiro pra cima do Tricolor Gaúcho, viu, Nath? Bom dia! Bom dia, Thiago. Boa sexta-feira. Você, ao Ale Oliveira, Emerson Pancieri, quem nos acompanha aqui no Sextou do Rádio Esportes. Eu também boto fé e concordo com o Ale que o Cruzeiro, apesar, né, dessas questões físicas que podem impactar no jogo desse final de semana, falta um pouquinho ainda do ritmo de jogo, apesar disso tudo, o Cruzeiro entra como o favorito, porque tem mais qualidade que o Grêmio, tem um time mais encaixado, a motivação é diferente, o Cruzeiro brigando na ponta da tabela, o Grêmio vai ter um time um pouquinho mexido, o Cruzeiro tem que se aproveitar disso e
ainda jogando dentro de casa. E o desempenho do Cruzeiro como mandante no Brasileirão é excelente até aqui e é algo que o time celeste, inclusive, tem que trabalhar para manter, né? Porque numa campanha de um time que quer brigar pelo título até o final, os pontos como mandante são de fato inegociáveis. Eu concordo muito com o Ale quando ele diz que talvez para essa partida a gente ainda não consiga ver um Cruzeiro tão intenso e tão bem fisicamente como nós observávamos antes da pausa. E é importante o torcedor ter ciência disso, porque a parte física impacta diretamente nas características do time, né? De ser um time intenso, que pressiona lá na frente, que adianta suas linhas. Para o Cruzeiro conseguir exercer isso dentro do campo na sua plenitude, a parte física precisa estar muito apurada. Então, em algum momento, pode ser um Cruzeiro que recue um pouco as suas linhas, que abaixe um pouco, que tenha um pouco menos de intensidade sem a bola, mas é algo que o time vai ter que trabalhar para recuperar. E o quanto mais rápido fizer isso, obviamente melhor. E tem uma outra coisa que o Cruzeiro também tem que aproveitar nesta rodada, no sentido que você falava, se o Flamengo empatar contra o São Paulo no Maracanã no sábado, o Cruzeiro vencendo já pode ser líder aí isolado, ainda que provisoriamente, né? É o fato de que o Flamengo vai estar com mais ritmo de jogo, a parte física também é mais apurada porque vinha jogando, mas o ambiente no Flamengo meio tumultuado pós-mundial, né? Nem acho que seja algo que se justifique, porque não vi a campanha do Flamengo como ruim na competição lá no Mundial de Clubes, mas enfim, o Flamengo é sempre um ambiente de pressão. Vamos ver como que o time reage nessa volta do Brasileiro. O Cruzeiro pode tentar se aproveitar disso também, né, Thiago? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.